prejuízo, digamos assim, Velho. a recompensa que temos a fazer votos a Deus e obedecermos esses votos ou quebrarmos esses votos. Então vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus para a inspiração da palavra. Santo Deus, nesse momento, Pai, queremos ouvir a Tua palavra, que ela fale nossos corações, nos ilumine, que possamos sair daqui com o desejo de praticarmos tudo que a Tua palavra nos disser nessa manhã. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, a Bíblia diz que fazer votos a Deus é algo muito sério, né? Fazer votos a Deus. Mas o que é voto? O que é que significa fazer votos, né? Em hebraico, a palavra voto significa neder, né? E o voto é um juramento ou um compromisso de caráter religioso e também uma transação qualquer entre o homem e Deus. Então, o voto é um compromisso, né, que a gente faz com Deus, não com homens, né? Então, se com homens a gente tem que ser honrado a fazer um compromisso, que dirá com Deus, né? Então, essa questão de voto começou quando? Em Gênesis, vamos abrir Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, versículo 20 a 22. Capítulo 28. Versículo 20 ao 22. Amém? E aqui diz: Jacó fez um juramento dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa do meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus. E esta pedra que tenho posto como pilar será a casa de Deus, e de tudo que tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. Então, aqui nesse texto, nós encontramos a primeira referência ao dízimo, né, que foi feita no Velho Testamento. Foi fruto de quê? De um compromisso, de um voto que Jacó fez a Deus. Qual foi o voto? Ele disse a Deus que se Deus fosse com ele na jornada que ele iria, né, e não as roupas dele não se gastassem, não faltasse o que ele comer, ele, a partir daquele momento, Deus ia ser o Deus dele, ele ia servir somente a esse Deus e iria devolver o dízimo, né, de tudo que Deus desse para ele, que é desta parte para Deus. Então, foi um voto difícil de se cumprir ou um voto fácil de se cumprir? Era impossível, ele era fácil, né? Não era um voto impossível de ser cumprido. Então, quando a gente for fazer um voto a Deus, primeira coisa, a gente deve pensar antes de fazer o voto. Pensar em quê? Se a gente vai cumprir, se é fácil para cumprir, ou se é impossível a mim cumprir esse voto a Deus. Por quê? Porque se a gente faz um voto a Deus e a gente não cumpre, a gente está trazendo o quê? Maldição sobre nós, né? Aqui diz, por exemplo, no livro de, vamos abrir aqui, Deuteronômio, capítulo 23. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21 e 22. Capítulo 23 de Deuteronômio, versículo 21 e 22. Quem achou de amém? E aqui diz: quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus, não desconsiderará de cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente exigirá o cumprimento de ti, e haverá pecado em ti. Mas se te abstiveres de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Está vendo? O texto está dizendo que se a gente fizer um voto a Deus e a gente não cumprir, vai haver pecado em nós,
né? Está dizendo pecado em ti, ou seja, pecado, a gente vai estar pecando. Agora, se a gente se abster, o que é se abster? Não fazer, aliás, o voto, a gente não vai estar pecando. Então, é melhor não fazer um voto a Deus do que fazer um voto a Deus e não cumprir. Porque se a gente faz um voto a Deus e não cumpre, a gente está em pecado. E estando em pecado, a gente não tem como ser salvo, porque a gente está sendo aí rebelde, né? Está sendo rebelde, fazendo Deus de tolo. E Deus não é tolo para a gente estar enganando a Deus, né? Em Eclesiastes capítulo 5, Eclesiastes lá depois de Salmos, ou depois de Provérbios, né? Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5. Quem encontrou, diga amém? Capítulo 5, versículo 4 e 5. Amém? E aqui diz aí: quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, pague, ou seja, cumpra, né? Melhor é que tu não prometas do que prometerdes e não cumprires. Tá vendo? Então está dizendo aqui que está chamando aqui aquele que não que faz um voto a Deus e não cumpre, está chamando de quê? De tolo. Aí eu sou tolo, você é tolo? Não. O que é uma pessoa tola? Uma pessoa que não tem senso, não tem sabedoria, não tem direção. Uma pessoa que, como diz assim no popular, uma pessoa sem juízo, né? Que não leva nada a sério. Então, quando a gente faz um voto a Deus, a gente tem que cumprir ele, porque é muito séria essa questão de fazer votos e não cumprir o que Deus pede. Por exemplo, em Mateus, no capítulo, vamos abrir o capítulo, Mateus capítulo 5, no Novo Testamento. Mateus capítulo 5, versículo 37. Versículo 37. Quem contou, diga amém? E aqui diz: mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso vem de quê? Do maligno, tá vendo? Então, se eu faço um voto a Deus, o voto é o quê? É uma palavra. Senhor, eu prometo, né, que a partir de hoje eu faço isso. Eu prometo que a partir de hoje eu não faço aquilo, né? Isso é um voto, né? É uma promessa que você está fazendo. Então, o que passar disso que eu estou dizendo vem do maligno, ou seja, o que eu não cumpri. É igual o que está dizendo em Mateus. Se eu faço um compromisso com o Chico e dizer assim: olha, domingo, 3 horas da tarde eu venho aqui para a gente conversar ou para a gente brincar alguma coisa e tal. Eu dei a minha palavra, disse que vinha. Ela vai se preparar, ela vai fazer um suco, ela vai fazer um bolo para me receber. Ela vai deixar de fazer alguma coisa, ou de ir para algum lugar, ou de assistir alguma coisa, para me receber no domingo, 3 horas da tarde. Aí eu não venho, de repente eu mudo de ideia e não venho. Nem ligo, nem mando mensagem no WhatsApp, nada. Aí ela ficou o cara de taxa aqui, fez o suco, fez o bolo, me esperou, não foi fazer coisas para ela ou para alguém que ela ia fazer. Aí isso como cristão, se cumpre esse texto. O que passou disso vem do maligno. Então, essa ideia, essa irresponsabilidade de eu não vir, nem de ligar, nem de mandar mensagem, foi inspirada por quem? Pelo inimigo. E eu quebrei a minha palavra para com ela. Porque a palavra do cristão deve ser sim, 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 não tem meio tempo. Tudo que a gente nos comprometer a fazer, a gente tem que fazer. E se não puder fazer, avisar porque não fez. Ou porque não vai fazer. Por exemplo, quando a gente faz um voto na questão do casamento, por que é que Deus não aprova o divórcio? Ele permite que aconteça o divórcio, né? Por causa da dureza dos vossos corações, né? Mas
Por que que ele não deixa à vontade ou sendo certo a questão do novo casamento, a não ser por motivo de traição? Porque para Deus, se eu me separo de Jordânia é por motivo de briga, assim, né, de discussão, de desentendimento, eu continuo casado com ela ainda. Assim, por mais que eu me separe no fora do papel, mas para Deus eu continuo casado. Por quê? Porque eu fiz uma promessa diante do altar de Deus que eu só ia me separar dela na morte. Não era assim? Até que a morte nos separe, né? Então, se eu descumpro aquilo ali, eu estou quebrando um voto que eu fiz para com Deus. Eu não prometi a ela somente. Eu fiz uma promessa a ela diante de Deus, diante do altar de Deus. Deus foi a testemunha, né, daquilo ali. Então não foi só os padrinhos ali que foram testemunhas. Deus é a testemunha maior. E é quem vai me cobrar disso aí, do voto que eu fiz. Porque Deus é melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Então se eu faço a mesma coisa, agora um voto sério que a gente faz. Todos nós, quando a gente se batiza na igreja, antes de se batizar, a gente faz o quê? O voto batismal, né? A gente passa pelo voto batismal. E no voto batismal a gente diz assim, nos perguntam assim, você crê em Deus Pai, né? Em Jesus Filho, Cristo, ou Jesus Filho, ou Jesus Cristo como Filho de Deus e do Espírito Santo? Aí a gente diz sim, né? Aí lá, você crê que recebe na morte de Jesus Cristo do Calvário como um sacrifício expiatório pelos pecados, né? E você morre para o mundo, né? E crê pela fé em seu sangue derramado, somos salvos pelo pecado e sobre a sua penalidade? Aí sim. Só que muitas vezes a gente diz sim para isso, esses dois aqui, por exemplo, mas a gente ainda vive ligado ao mundo. A gente vive ainda curtindo pecados que o mundo oferece. Aí fala que renuncia ao mundo e seus caminhos pecaminosos. A gente diz aqui para Deus no altar que renuncia ao mundo, mas muitas vezes a gente deixa de vir para o culto na quarta-feira ou no domingo para quê? Para assistir uma novela, para assistir um programa de entretenimento, né? Para ir bater papo na casa de alguém. E aí a gente está descumprindo o voto que a gente fez de estar afastado das coisas do mundo, né? de estar vivendo para Deus. Aí fala que você acredita que a Bíblia é a palavra, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e é inspirada, né? E é a regra de fé, a gente acredita. Mas muitas vezes o pastor, o ancião, o diretor da igreja vem lhe repreender, né? Com a Bíblia, né? Dizendo que você está errado nisso, naquilo outro, e você quer se zangar, ou eu quero me zangar, não quero aceitar. Aí, quer dizer, eu fiz uma promessa, mas na hora que aquilo vai se cumprir em mim, eu não quero aceitar, não quero acreditar. Tipo, tem gente que acredita só quer acreditar na Bíblia no que convém, depois está batizado, né? Depois está batizado na igreja, já tem muito tempo aí, só quer acreditar no que convém. Tem gente que está batizado na igreja e não acredita no Espírito Profecia. Mas antes de se batizar no voto batismal, está perguntando, né? Você aceita, né? Crê que Ellen White foi inspirada por Deus, né? E aceita ela como profetisa da igreja adventista, tá? Sim, né? Aí depois está batizado quando alguém prega o Espírito Profecia, um texto ou um alerta sobre vestuário, sobre alguma coisa sobre alimentos, sobre alguma coisa que você faz. Ah, isso aí não é inspirado por Deus, não. Isso é coisa de Ellen White, né? Isso não está na Bíblia, isso está no livro de Ellen White, então eu não acredito. Então você faz votos de crença em coisas e às vezes você não acredita naquilo ali. Então, perante Deus é algo muito sério. Você comete um pecado porque você está fazendo um voto e você depois pisa no voto que você fez. E são votos sagrados, votos que você fez a Deus, não for o pastor, não for o ancião, não for o bebê, a Deus. Então tem gente que infelizmente, como a gente está falando na escola sabatina, tem gente que esquece que quando você se batiza, você está casando com Deus. É um casamento ali, é um novo nascimento. Você não está trocando de religião. Tem gente que pensa que se batizar na igreja é trocar de religião. Ah, eu era católico, virei adventista. Ah, eu era assembleano, virei adventista. Não é. Você se torna adventista, ou cristão, se batizando nas águas, você está nascendo de novo para uma vida nova, né? Para um recomeço. E você está se casando com quem? Com Deus, com Jesus. Você está se comprometendo a viver agora em função deles e para eles, né? Quer dizer, para Deus, para o Espírito Santo, para Jesus, né? Para a obra, e usar seu talento, seus dons, seu dinheiro para a obra, para trazer outros para o caminho de Deus. E muitas vezes tem gente que sai da igreja, vira as costas, aí está achando que está abandonando uma religião. Não é. Você está abandonando o voto que você fez ao Deus Todo-Poderoso.
né? Ao Deus Criador. Você não está abandonando. Aí quando você vai conversar, não, eu com Deus estou muito bem. Que contradição. Como é que está bem com Deus e não consegue estar bem com o próximo? Quer dizer, se você não consegue estar bem com o próximo que você vê, imagine com Deus que você não vê, né? Você não consegue se relacionar com o próximo, que é o irmão da igreja, que muitas vezes é um motivo de gente sair daqui. Sai porque fulano é falso. Sai porque fulano, né, me fez isso, ou porque não deixou de fazer aquilo, né? E não entende que você está aqui é para servir a Deus e para aprender a perdoar quem quer com você. Como é que você vai aprender a perdoar se alguém não pisar no seu pé? Se alguém não lhe fizer raiva? Se alguém não lhe magoar? Então é isso que às vezes os membros da igreja esquecem, que a gente está aqui na terra como se fosse assim, a faculdade. É para a gente aprender as instruções de Deus. E a gente aprende como? Fazendo as provas. E quais são as provas? Quando alguém nos magoa. Qual é a prova da mágoa? Aprender a perdoar, né? Qual é a prova da perseverança? É quando aquela coisa que a gente acredita demora a acontecer. Né? Assim, ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, eu estou na igreja há 25 anos, eu entrei com 19 anos, hoje eu estou com 45, vou fazer 46 em dezembro. Então, não é muitos anos? Muitos anos, é uma vida inteira. Então, eu estou perseverando. É bom perseverar? Não. É chato? É. Porque às vezes, quando você chega a certa idade já na igreja, muita coisa fica chata. Chata que eu digo assim, não é chato que eu digo no sentido... Você perde o... já sei isso, entendeu? Já vi aquilo. E aí você tem que perseverar, é igual a casamento. Você tem que continuar. Você não pode desistir. Porque por isso que diz lá, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o difícil não é começar. O difícil não é casar. O difícil é permanecer casado. O difícil é permanecer salvo, né? É para permanecer no caminho. Isso é que é difícil. E aí, para ajudar o reforço disso aí, entra a questão do voto que você fez, que eu fiz, né? De permanecer, custe o que custar, fiel a Deus. Então, cai 1000 ao seu lado, 10.000 cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você jamais será atingido. Você jamais deve cair no meio disso aí, deve desistir. Porque cair, você cai como ser humano, como pecador, você pode cair. Vou dizer que nesses 25 anos de caminhada eu nunca pequei. Eu nunca fiz coisa errada, fiz. Mas o que eu não posso é desistir. Fiz, levantei, bati, sacudi a poeira e vamos embora. Porque para Deus o ontem já foi. Se eu me arrepender do que eu fiz ontem, para mim já está acabado. O que importa é o quê? O hoje. Não é nem o amanhã, é o hoje. O que eu sou hoje para Deus. Então, se ontem eu fiz algo errado, se eu pequei ontem, tal, mas hoje eu acordei, porque às vezes o quê? Que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, se eu amanheci hoje vivo, é porque as misericórdias de Deus tá sendo renovadas na minha vida hoje. Amém por isso. Amém. Não é verdade? Porque hoje Deus está me dando mais um dia de misericórdia, um dia de renovação, um dia de eu mudar aquilo que eu fiz ontem. Eu posso mudar o que eu fiz ontem? Não. Mas eu posso não fazer mais hoje. Mostrando que eu estou arrependido daquilo que eu fiz ontem. E aí entra a questão da perseverança. Eu lembro quando eu me batizei na igreja, meu pai era contra, mas falou assim: você vai te batizar, mas seja homem. Eu ensinei o quê? Até palavras. Se você vai lá hoje de noite se batizar para ser crente, então é para morrer lá dentro. Ele dizia: não sai de lá de jeito nenhum. Bota na sua cabeça, não existe saída mais. É aquilo ali e pronto. Aí ele era católico. Ele dizia: se entrou, morre lá. Mas não tem esse negócio de ficar pulando de galho em galho, não. Seja homem. Se você está se comprometendo com Deus, então honre seu compromisso. Então, esse aprendizado que meu pai me deu, por ele ser assim, eu ver ele em casa sendo assim, no dia a dia, né? Meu pai era e é assim, se ele se comprometer com alguma coisa, ele está lá. Porque daquele tempo, que palavra é igual a dinheiro, né? Você tem que cumprir. Então, eu lembro que quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, eu cheguei a primeira vez em casa bêbado com 13 anos, assim. Tomei umas cervejinhas e fiquei alegrezinho. E quando cheguei em casa de noite, eu me bati com um estante que tinha no meio da casa assim, e derrubei um vaso, quebrou, e o pai e mãe acordaram por causa do vaso quebrando. E aí, manhã foi, botava tomar banho e tal, eu vomitei no banheiro e pai marca, não disse nada. Quando foi no dia de manhã, ele botou sentado na mesa, nunca esqueci, eu tinha 13 anos. Aí ele disse: você já viu bebendo? Aí eu disse: não. Já entrou cerveja nessa casa? Aí eu disse: não.
Então, a partir de hoje, que isso não se repita. Porque quando você e seu irmão e sua irmã nasceu, eu parei de beber com o primeiro, quando o Ivan Grace nasceu, que é o mais velho, né? Parei de beber para dar exemplo a vocês, para que vocês não chegassem em casa bêbado e nem viessem, nem bebessem. Então, se chegar aqui em casa um dia bêbado, como você chegou ontem, você dorme na área. E se sua mãe reclamar, ela dorme na área com você também. Então, mais nunca. Foi a primeira e última vez. Por que eu obedeci? Porque ele fez a pergunta. Eu já entrou no vídeo aqui, já viu bebendo? Não, então ele tem moral, né? Porque se ele bebesse e me proibisse de beber, eu ia dizer, o senhor não bebe também? Mas ele disse o quê? Eu parei de beber quando vocês nasceram, para poder eu ter moral para poder proibir vocês de beber. Então, filho meu não bebe. Pode beber lá na rua. Agora, durma lá na rua, porque eu vou na casa de um amigo. Porque se chegar aqui em casa bêbado, não entra. Então, mais nunca na vida eu bebi assim, para chegar bêbado em casa. E quando eu fazia o que ele disse, se eu fosse beber cerveja e fosse para Duas Serras ou para Serra, eu dormia na casa de um amigo lá, mas eu não voltava. Né, assim, para não chegar em casa bêbado, né? E ele não sabia. Mas logo me converti com 18 anos e meio, né? Então, só vivi pouco tempo no mundo, dos 14, 4 anos e pouco, né? No mundo. Então, não dei trabalho, graças a Deus. Então, eu aprendi desde cedo a ter responsabilidade com aquilo que a gente faz. Por que eu demorei a casar? Eu casei com 34 anos. Por que eu demorei a casar? Porque eu tinha medo do casamento. Medo, assim, da responsabilidade que é um casamento. Eu queria casar para viver a vida toda. Que nem meu pai e minha mãe vivem até hoje. Porque eu fui criado numa casa onde eu nunca vi eles brigando, nunca vi eles discutindo. Porque se eles tinham umas brigas deles, eles brigavam quando eu estava dentro de casa. Mas quando eu estava dentro de casa, eu nunca vi pai levantando a voz para minha mãe, nem minha mãe levantando a voz para ele. Fui criado num lado de amor e paz, né? Ninguém nunca falou alto comigo, nem nunca falou alto com o outro. Então, quando eu vim casar, namorei com várias pessoas, assim, quando ia na igreja. Namorava 2 anos com uma, 3 anos com outra, mas não queria casar porque eu tinha medo da responsabilidade do casamento, eu escolhi a pessoa errada, né? E aí, o que eu fazia? Orava a Deus, Senhor, me mostra a pessoa certa, né? E aí, Deus, quando estava numa da igreja, 3 anos, Deus mostrava ali um erro que eu não ia... Porque todo mundo erra, mas todo mundo tem defeitos, mas tem defeitos que você suporta numa pessoa, mas tem defeitos que você não bate, né? Assim, se for para casar, né? E aí você tem que olhar bem. Aí eu namorava 3 anos com uma, 2 anos com outra, e aí acabava vendo coisas que eu não ia aguentar. Deus ia me mostrando. Até quando Deus mostrou Jutânia, né? Jutânia é 16 anos mais nova do que eu. Quer dizer, eu tenho idade de ser pai, né? De Jutânia. Né? Um rapaz com 16 anos já faz filho, né? E aí Deus mostrou Jutânia e graças a Deus, olha, parabéns, eu faço 10 anos de casado. Né? E que Deus conserve, né? Para a vida toda. Tem problema nesses 10 anos? Tem. Porque ela é muito mais nova, eu mais velho, né? A maturidade é diferente. Mas a gente tem orado, tem trabalhado, Deus tem abençoado. Mas isso aí tem a ver com o quê? Com você ser persistente e cumprir os votos que fez, né? Você tem que cumprir os votos que você faz com Deus em tudo na vida. Então, nessa manhã aqui que a meditação que Deus nos trouxe essa manhã é para a gente refletir essa questão dos nossos votos para com Deus, dos nossos votos para com as pessoas que a gente tem ao nosso redor, com os familiares, né? Com os nossos maridos, com nossas esposas, para a gente rever isso, para a gente não deixar que isso vira uma coisa banal, né? Então, que Deus nos abençoe nessa manhã e que possamos sair com vontade de cumprir os votos e continuar perseverando nos caminhos de Deus. Amém? Amém, né? Vamos orar? Oremos. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela mensagem, pelo Senhor nos relembrar aqui através da Tua Palavra a importância e a seriedade de fazer votos a Ti, e que o Senhor sabe que nós somos pecadores falhos, que erramos, que caímos, mas não deixa a gente ficar prostrado nem desistir no meio do caminho, mas nos ajuda a perseverar para que assim possamos encontrar o Senhor nas mansões celestiais. Abençoe nossos familiares, os que não estão aqui, os que não puderam vir. Que o Senhor venha estar trabalhando no coração das pessoas desse povoado para que elas venham te aceitar como Senhor e Salvador da vida delas. Nos leve em paz nossos lares, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.